Amados, eu quero que você leia aí na sua Bíblia, na Palavra de Deus, Daniel, capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores da províncias, para que viessem à consagração da estátua do rei. Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, à consagração da estátua do rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da estátua que Nabucodonosor tinha levantado. E o pregoeiro apregoava em alta voz: Ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sabumba, do saltério, da sinfonia e de toda espécie de música. Prostrai-vos-eis e adorareis as estátuas de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sabuca, do saltério e de toda espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, naquela ocasião, chegaram-se alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: O rei, ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da sinfonia e de toda espécie de música, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e teus deuses nem servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abidnego. E trouxeram a estes 3 homens perante o rei. E falou Nabucodonosor e lhes disse: Porventura, de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis pronto, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da sinfonia e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se não o adorardes, sereis lançado
na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. E falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atacassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego, para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas, seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego. A estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se levantou depressa e falou e disse aos seus capitães: porventura não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. E respondeu ele e disse: eis aqui vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saia e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo e reuniram aos sátrapas, aos prefeitos, aos presidentes, aos capitães do rei, para verem a estes homens, como o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado e suas capas sejam feitas um monturo. Portanto, não há outro Deus que possa livrar como esse. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Amados, aos olhos humanos, isso é uma loucura. Como que alguém não ia obedecer uma lei do rei e ser lançado no fogo? Mas eles obedeciam a Deus e não ao homem.
E é isso que nós temos que fazer. Naquela época, fizeram um decreto, veja bem, o rei Nabucodonosor reuniu os maiorais, prefeitos, governadores, os maiorais, para assistirem à morte, né, dos judeus ali, porque eles assinaram o decreto. Então o rei não podia ser desobedecido na frente deles. Mas veja bem, Sadraque, Mesaque e Abednego resolveram obedecer a Deus, porque eles creram em Deus. E a obediência de Sadraque, Mesaque e Abednego a Deus fez com que aquele povo, o rei Nabucodonosor, os governadores, prefeitos, vissem e presenciassem um grande milagre. Que Sadraque, Mesaque e Abednego foram acompanhados por Deus na fornalha. Oh, glórias, né? Quando nós honramos a Deus, nós damos testemunhos grandes. E várias pessoas são convertidas através do nosso testemunho. Amados, nesta pandemia estão fazendo decretos. Tem países que estão derrubando igrejas, fechando igrejas. O povo de Deus não pode se acovardar diante dessa situação. O povo de Deus tem que continuar em oração. Se fecham a igreja, ora na rua mesmo, igual a gente estava fazendo no início da pandemia. Mas não podemos nos acovardar diante da situação. Nós temos que enfrentar a situação, porque nós temos um Deus que nos salva, que nos livra. E o milagre da nossa vida vai converter essa pessoa que não crê. Essa pessoa que não crê, que não quer saber de Deus, o milagre da nossa vida vai converter essa pessoa. Amados, nós temos que usar o protocolo? Ah, sim, vamos usar o protocolo da Secretaria de Saúde. Mas nós não devemos esquecer que o nosso Deus é o médico dos médicos, é o Senhor dos senhores. E na hora que você tiver com alguns sintomas dessa pandemia, desse Covid, aí você tem que colocar a mão também na cabeça e expulsar o mal. Além de todos os remédios que a Organização Mundial de Saúde está dando para as pessoas tomar, nós temos que crer num Deus que é poderoso, num Deus que faz um milagre na sua vida, num Deus que não te desampara. Veja bem, Sadraque e Mesaque, eles não obedeceram aquele decreto. Sabe por quê? Porque eles criam nesse Deus. E nós temos que fazer a vontade de Deus, amados. Nós temos que fazer a vontade de Deus. E nós não estamos aqui para ser eternos, mas eu estou te falando que todos que já partiram com Deus já estão com Cristo. Agora os que têm projeto aqui, estão aqui. E muitos pastores, obreiros, bispos, bispas estão sofrendo porque pessoas não estão mais indo nas igrejas, não estão levando mais seus dízimos, suas ofertas. Nós temos que cuidar desses pastores, dessas pastoras, desses bispos, bispas. Não esqueça que eles vivem do trabalho para Deus, eles vivem por amor a Deus, por amor à sua alma. Não deixe de fazer a vontade de Deus, não deixe de obedecer a Deus, de obedecer a palavra de Deus, por causa de palavras humanas. Nós temos que fazer a vontade de Deus, acima de tudo, acima de tudo. Obedecer os decretos, a escolha é de cada uma pessoa. Obedecer a palavra de Deus, a escolha é sua. A escolha é sua. Nós temos que obedecer a palavra de Deus. E a palavra de Deus é que nós falemos desse Deus, que nós ganhamos almas para esse Deus. E que nós não deixemos de buscar a Deus. Veja bem, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não deixaram, olha só, o que eles falaram aqui no versículo 17, 18,
Olha só, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Isso é fé. Eles não olharam para a fornalha de fogo, eles olharam para Deus. Não olhe para a pandemia, olhe para Deus. Amados, as igrejas são prioridade. As igrejas é igual o hospital, não podem fechar. Porque é o socorro espiritual das pessoas, é onde Deus está. Não perca sua fé, não deixe de ir na igreja, não deixe de adorar a Deus. Se a sua igreja está fechada, vai para frente da igreja, ora na rua. Ora lá na frente da igreja, levanta as mãos para o céu e adora o seu Deus na frente da sua igreja. Vai para a prefeitura, para o governo, para a presidência, vai orar pelas autoridades, vamos orar pelas nossas autoridades, porque Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles adoravam a Deus. E eles oravam por aquelas pessoas que estavam perseguindo eles. Você acha que Sadraque, Mesaque e Abidnego deixou ódio entrar no coração? Falou, agora eu não gosto mais desse reino, esses prefeitos, né? Não, eles confiaram em Deus e oraram por aqueles homens. Tanto é que o rei Nabucodonosor se converteu. Muitos daqueles prefeitos, sátrapas, juízes se converteram através do testemunho de Daniel. E o nosso Deus é o médico dos médicos, Senhor dos senhores. O seu testemunho vai ganhar sua família, vai ganhar seus amigos e vai ganhar seus vizinhos. O seu testemunho vai ganhar toda a sua família. Não esqueça disso. Honre a Deus, aconteça o que acontecer, vamos honrar a Deus, vamos fazer a vontade de Deus, vamos buscar a presença de Deus. E hoje eu estou aqui e falo para todas as autoridades, as igrejas é um serviço essencial, não pode fechar. É onde as pessoas buscam o socorro médico, porque ali está o médico dos médicos, Senhor dos senhores. Quando os médicos falam não tem mais jeito, Deus entra com a providência. Amados, eu oro todos os dias pelos médicos, pelos enfermeiros. Eu amo os médicos, eu amo os enfermeiros. Porque na Bíblia tinha Lucas, os médicos, ele era médico. E ele fazia a vontade de Deus e obedecia a Deus. Amados, mas quando o médico fala não tem jeito, Deus entra com a providência. Por isso que as igrejas têm que ser mantidas abertas. Os pastores, obreiros, membros que atendem as pessoas estão na linha de frente também do Covid. Por isso que muitos morrem, porque estão na linha de frente. Eles atendem as pessoas como os médicos, como os enfermeiros. Então, amado irmão e amada irmã, não vamos deixar de fazer a vontade de Deus, não vamos deixar de adorar esse Deus e vamos lutar pela nossa fé como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Hoje os decretos prendem as pessoas, tem países que estão derrubando igrejas, queimando igrejas. Aqui no Brasil, o decreto prende pastores, fecham igrejas que abrem. Mas nós temos que fazer o que? Adorar a Deus. Se a igreja está fechada, vamos adorar a Deus na rua, vamos adorar a Deus dentro de casa, junto com a família, mas não vamos deixar de adorar esse Deus. Vamos fazer carreata de adoração a Deus. Vamos continuar adorando ao nosso Deus, porque mesmo essas autoridades, os prefeitos, os sátrapas da época, olha aqui, ó, e reuniram os sátrapas, os prefeitos, os capitães do rei, para verem a este homem, como o fogo não tinha
poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas mudaram seu cheiro, de fogo tinha passado sobre eles. Veja bem, os prefeitos, os governadores, presidentes, reis, eles vão ver a sua fé, vai ver que nada te tocou, que o nosso Deus está cuidando de você, que o nosso Deus está cuidando do povo de Deus. Não se deixe intimidar, amados, não se deixe intimidar. Mais uma vez, eu convoco todo o nosso Brasil, todo o nosso mundo a orar pelas nossas autoridades, pelos nossos reis, pelos nossos presidentes, governadores, prefeitos, juízes, promotores. Vamos orar pelas nossas autoridades. Amados, eu não estou aqui para condenar ninguém. As pessoas estão entrando em pânico, com medo. Não sinta medo, não sinta medo. Sempre eu falo, amados, eu estou preparada para encontrar Jesus. Se Jesus me chamar hoje, eu estou preparada para encontrar Jesus. E você, está preparado para encontrar Jesus? Se você não está preparado para encontrar Jesus, se você ainda não tem essa fé de Sadraque, Mesaque e Abednego, vamos orar, vamos pedir essa fé. Amados, para mim, a morte é só uma passagem. É como se abrisse uma porta e passasse para encontrar Deus, encontrar Jesus. Não precisamos entrar em pânico, porque se estamos aqui, pensa bem, se estamos aqui hoje, você não está vendo, mas Jesus está aqui do meu lado. Eu tenho um exército de anjos aqui do meu lado. E se Deus me chamar hoje, seja qual for o motivo, eu estou preparada para encontrar Deus. Eu não vou estar aqui, você não vai ver eu aqui, mas você pode ter certeza que eu vou estar lá no céu com Deus. Eu vou estar lá com Jesus, abraçada com Deus. Então, amados, para mim a morte não faz diferença. A morte é só uma passagem. Vamos orar ao nosso Deus, vamos buscar a presença desse Deus, não vamos nos deixar intimidar. Lembra que o nosso Deus é o médico dos médicos, é o Senhor dos senhores. E é isso que eu tenho para te dizer. Não entra em pânico, confia em Deus, como Sadraque, Mesaque e Abednego confiaram em Deus. Porque Deus está aí com você, Deus está aí te abraçando. E se você está com algum sintoma desse vírus, coloca a sua mão aí junto comigo na sua cabeça. E fala junto comigo, fala em nome de Jesus. Eu paraliso todo o espírito da morte, em nome de Jesus. Toda enfermidade, toda febre, toda dor, em nome de Jesus, seja lançado no lago de enxofre e fogo, seja lançado na cruz de Jesus, porque o Senhor Jesus levou todas as nossas dores e enfermidades na cruz. Amém? Receba aí a cura. Como eu já falei, o nosso Deus é o médico dos médicos e o Senhor dos senhores. Se o vírus está na garganta, fala em nome de Jesus, todo o mal saia em nome de Jesus. E não esqueça, amados, que você é o pastor da sua casa, a pastora da sua casa, a bispa da sua casa, o bispo da sua casa. Não se esqueça, pega na mão da sua família e ora. E busque a presença desse Deus, dos médicos, Senhor dos senhores. Amém? Um abraço no seu coração e que o seu lar seja um pedacinho do céu.